E aí, ficou claro o último módulo? Se não ficou, você por favor me escreva, passa aqui nos comentários, me diz o que você entendeu, se você não entendeu, que a gente retoma, tá bom? Seguindo aqui, a gente falando sobre emoções e sentimentos tóxicos, a gente vai seguindo naquela linha, né, que eu mielinizei no meu sistema nervoso central, esse tipo de sentimentos, e nós vamos seguir na nossa vida sentindo raiva reprimida. A gente ficou com muita raiva, a gente queria chorar, a gente queria dizer que aquele lar estava ruim e a gente não podia, porque muitas vezes os nossos pais eram muito autoritários. Muitas vezes a gente era tão protegido, que a gente se sentia incapaz de fazer as coisas. Quem de repente já ouviu a mãe dizer: deixa que eu faço que você não sabe fazer? Muitas vezes a gente se sentiu tão deprimida, tão triste com a vida que a gente estava levando, tão apática, que isso pode ter sido interpretado como preguiçoso, preguiçosa. Você já ouviu isso? Ah, você é muito preguiçosa, quando era criança. Que criança mais preguiçosa? Muitas vezes a gente tinha tanto caos na nossa cabeça que a gente não conseguia se conectar na escola, estudar. E às vezes a gente ouvia: nossa, que criança burra. Na verdade, tá passando um carro. Na verdade, a gente não era burro, a gente estava confuso, cheio de emoções. Muitas vezes a gente tentava segurar a mãe, fazer o papel da mãe, porque a mãe tinha sido traída, o pai era alcoólatra, uma vida difícil. E aí você, criancinha, queria ser uma criança grande, forte, protetora, achava que era capaz de segurar aquela família. E aí é o bobo da corte da família, aquele que ri das piores, né, dos piores causos, né? De repente a gente se vê tentando ser forte demais para segurar algo que não nos pertence, que ainda faz parte daquela relação paterna. É muito importante que a gente entenda que o nosso pai e a nossa mãe vieram de relações tão conflitantes quanto as nossas, que muitas vezes a geração dos nossos pais foram gerações de escravos, de pessoas que fugiram da guerra, de situações de pobreza, de escassez, de violência, de abuso. Eles tiveram isso. Então o potinho de amor deles é muito pequenininho, é muito vazio. E aí eles se uniram também pela dor, para tentar preencher o potinho do outro. Só que eles não conseguiram. E aí eles não conseguiram nem para eles e nem para nós. Mas a partir do momento que você tem consciência, que você é adulto, que você tem fraturas emocionais dentro de você, cabe você resgatar essas fraturas. Hoje você é a adulta. Hoje você é a pessoa que tem que carregar a sua criança interior, essa criança que queria mais e mais e mais no passado, carregar ela dentro de você e dar a ela o suporte que ela precisa. Se você se sente abandonada, é porque você já se abandonou antes. Se você se sente rejeitada, é muito provável que você não se aceite do jeito que você é. Vai, eu te sugiro, tire a sua roupa agora e olhe no espelho. Olhe no espelho, o que você vê? Como você se vê? Você ama aquilo que você vê? Ou a primeira coisa que vem à sua mente é se criticar, se julgar? Será que você já perdoou a sua mãe? Porque se você não perdoou a sua mãe ainda, esse feminino que existe em você está fraturado.
De alguma maneira você precisa perdoar, porque o que ela fez foi baseado naquilo que ela passou. E mesmo que ela tenha feito algo muito ruim, ela fez o melhor que ela pôde fazer. Então a gente tem que perdoar o nosso passado, seja pai, seja mãe, honrar aquilo que eles te deram, que foi a vida, porque agora adulta, você é a responsável pela vida. É você que vai ter que pegar a sua vida, o leme do seu barco e seguir adiante. É só você. Muitas vezes a gente fica esperando que o outro nos ame quando nós mesmos não nos amamos. Muitas vezes nós reprimimos a raiva, reprimimos o choro, reprimimos a prioridade. Primeiro o outro, depois eu. Muitas vezes a gente tem um orgulho tão grande, tão grande, tão grande, que a gente mal pode contar para o outro que nós estamos vivendo um caos, porque ninguém pode saber. Mas aqui dentro do seu coração, o caos está instalado. Muitas vezes você pode estar chorando escondida. Muitas vezes você está vendo e fazendo coisas que você não gostaria por causa do outro. Essas são as emoções tóxicas. Essas são as emoções que estão correndo aí, no seu sangue, no seu dia a dia. Coloca para mim, faça a sua lista de quais emoções você sente que mais prejudicam a sua vida. É baixa autoestima? É segurança, insegurança? É sentimento de incapacidade? É rejeição? É procrastinação? Seus resultados, quais têm sido? Coloca aí se você se aceita, se você se ama. Coloca se você se prioriza. Coloca que emoções estão percorrendo agora o seu sangue, a sua vida, as células do seu corpo. Essas emoções, elas são muito importantes. Só que a gente tem que ter um equilíbrio. O que a gente está vivendo mais? Está vivendo mais o caos ou está vivendo mais a paz interior? A gente tem que equilibrar. Coloca aí nos comentários, eu quero ver de perto tudo que você está colocando. Um super beijo para você, a gente vai se falando. Um super beijo para você, a gente vai se falando e vai partilhando porque eu quero ler tudo, tá bom? Beijo!